E um filmaço lá da Max é O Advogado do Diabo, de 1997. O longa acompanha um drama e suspense com um toque sobrenatural de um jeito muito inteligente. A história gira em torno do Kevin Lomax, feito aqui pelo Keanu Reeves, que é um advogado jovem, ambicioso e até invicto nos tribunais. Ele simplesmente nunca perdeu um caso e logo no começo ele recebe uma proposta irrecusável para trabalhar em um dos maiores escritórios de advocacia dos Estados Unidos. Parece um sonho, mas a partir daí a coisa começa a tomar um rumo, digamos, muito mais sombrio. O chefe do escritório, vivido pelo Al Pacino, é um personagem magnético, ele é carismático, cheio de frases impactantes e ao mesmo tempo tem algo nele que incomoda, aquela sensação de que tem alguma coisa errada, mas você não consegue acompanhar exatamente o que é. Pois é, o filme brinca muito com isso e é aí que começa a parte mais interessante, que te faz refletir. O Advogado do Diabo não é só sobre advogados, tribunais dos julgamentos, é sobre escolhas e tentações e principalmente sobre o preço que a gente paga pelo sucesso. E o mais louco é que ele vai construindo tudo com calma, sem te jogar respostas na cara. Ele te faz pensar, questionar o que realmente você faria no lugar do protagonista. E outra coisa que vale muito a pena destacar é a atuação. O Keanu Reeves entrega bem o papel, mas quem rouba a cena realmente é o Al Pacino. Aqui ele tá simplesmente maravilhoso, você fica hipnotizado com cada fala, cada gesto. É um personagem que vai ficando cada vez mais intrigante e o roteiro dá espaço para isso. Não aqui é só sobre atuação pela atuação, ela tem profundidade. A direção do Taylor Redford também aqui é muito bem feita. Ele sabe que é aquela tensão psicológica, aquele desconforto sutil que vai crescendo aos poucos e a trilha sonora vai contribuindo para esse clima, nada exagerado e tudo aqui é bem colocado, mas o desfecho é daqueles que fecha o filme com chave de ouro, dá um nó na cabeça e ao mesmo tempo faz todo sentido. Enfim, O Advogado do Diabo é muito mais do que parece à primeira vista, não é só sobre um drama jurídico, é quase um estudo sobre o ser humano e as suas decisões, enquanto a linha do bem e do mal pode ser tênue, dependendo do que tá em jogo. Então, se você curte filmes que te provoca, que te mexe com o seu psicológico e que ainda tem atuações memoráveis, coloca esse filme na sua lista, ou melhor, assista hoje mesmo lá na Max, O Advogado do Diabo. E como você já viu, hoje a nossa lista de filmes lá da Max, eles que têm um catálogo imenso, que é até difícil aqui escolher só alguns filmes, e eu só peço aí, como sempre, que você deixe aquele seu likezão aí e se inscreve no canal, porque eu trago vídeo aqui todo dia. Então, recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E agora eu quero trazer aquele terror psicológico que te deixa mais tenso pelo que pode acontecer do que pelo que realmente acontece. Então, O Ritual é exatamente esse tipo de filme, lançado lá em 2011. Esse é um suspense com pitadas de terror sobrenatural, inspirado em fatos reais, o que deixa tudo ainda mais inquietante. A história acompanha um jovem seminarista americano chamado Michael Kovac, que tá passando por uma crise de fé. Tipo, o cara tá estudando para ser padre, mas não tem certeza se é isso de verdade que ele acredita, e aí por conta disso ele é mandado para Roma para estudar exorcismos com o padre mais experiente do Vaticano, e é lá que ele conhece o padre Lucas, vivido pelo Anthony Hopkins. E pessoal, o Hopkins é uma lenda, só de ver que ele tá no elenco já vale a atenção, e nesse filme ele tá simplesmente impecável. O personagem dele é enigmático, cheio de camadas, e você nunca sabe ao certo o que esperar dele. Uma hora ele parece irracional e na outra ele fala de demônios, como quem fala do tempo. Isso deixa a gente o tempo todo com o pé atrás em relação a ele. E o legal é que O Ritual não apela pro terror óbvio do jumper scare o tempo inteiro, ele é mais sutil, ele constrói aqui uma tensão constante que vai crescendo devagar e vai deixando o espectador desconfortável aos poucos. Você sente que tem alguma coisa errada, mas não sabe realmente o que é, e isso que torna o filme ainda mais interessante. Outro ponto forte e que levanta várias questões sobre fé, dúvida, ciência, religião, mas sem forçar nada. Não é um filme que quer te convencer de nada, ele só te joga aqui os dilemas e deixa você digerir do seu jeito, e isso é raro de ver em um filme com essa temática. E visualmente o filme entrega bastante. Roma que parece bastante sombria, cheio de becos escuros, corredores estreitos, tudo colabora para criar aquele clima claustrofóbico. A fotografia é bonita, mesmo nas cenas mais tensas, e ajuda aqui a contar a história sem exagerar. E resumindo, O
Ritual é um ótimo filme para quem gosta de histórias sobrenaturais, mas que também gosta de uma trama inteligente, com boas atuações e que vai além do susto fácil. O Anthony Hopkins dá um show, o clima é tenso na medida certa, com um enredo que te leva por um caminho de dúvidas e descobertas e escolhas que todo mundo já enfrentou de alguma forma, mesmo que não seja lutando contra o diabo. Então, se você tá procurando um terror mais maduro, com conteúdo, mas que vai te deixar com aquela sensação estranha no ar, o Ritual é uma excelente pedida e eu só não te garanto que você vai querer com a luz apagada depois. Então veja lá na Max O Ritual. E continuando nossa lista de filmes da Max, você já parou pra pensar como a gente reage quando algo totalmente fora do nosso controle acontece? Daqueles momentos que muda tudo, vira nossa vida de cabeça pra baixo e depois a gente só tem que lidar com as consequências? É sobre isso que fala o filme A Vida Depois, de 2021. Esse é um daqueles filmes que não chegou fazendo barulho, mas que te pegam pelo emocional de um jeito muito verdadeiro. A história acompanha a Vada, uma adolescente feita aqui pela Jenna Ortega, que aliás, ela tá maravilhosa nesse papel. Ela passa por um evento traumático na escola, que aqui eu não vou entrar em detalhes para não estragar sua experiência, mas a partir daí a gente vai vendo como ela tenta continuar vivendo. Só que a grande sacada do filme é que ele não foca no evento em si, mas no que vem depois, no vazio, na confusão, na dor silenciosa que ninguém vê. O filme tem aqui um ritmo mais calmo, mais íntimo e muito real, não tem exageros, não tem drama forçado, é tudo muito humano e é isso que faz dele ser muito poderoso. Você sente que aquilo poderia acontecer com qualquer pessoa, é aquele tipo de dor que poderia ser a sua, de um amigo ou de um irmão, e isso que gera uma conexão muito forte com a personagem. A atuação da Jenna Ortega é absurda de boa, ela transmite uma mistura de apatia e confusão com vulnerabilidade que é difícil de colocar em palavras, e o mais interessante é que ela não fala muito sobre o que tá sentindo, mas você sente com ela, e isso aqui é um mérito tanto da atuação quanto da direção. E aliás, falando disso, a diretora Megan Park fez um trabalho incrível, principalmente por ser o primeiro longa dela. Ela tem aqui uma sensibilidade muito grande para mostrar o que os personagens sentem, sem precisar explicar tudo, e o relacionamento das personagens é outro destaque. É tudo muito sutil, muito delicado. As conexões que a Vada vai criando com as outras pessoas que passaram pela mesma coisa mostra como o trauma pode unir de uma forma inesperada, mas também como cada pessoa reage de forma diferente. Enfim, A Vida Depois é um filme profundo e sensível, é extremamente atual, ele não tenta dar respostas fáceis, nem soluções mágicas, ele só mostra o que é, e isso às vezes é mais importante do que qualquer lição de moral. É sobre aceitar a dor, conviver com ela e aos poucos encontrar um novo caminho. Então, se você tá procurando um filme mais emocional, que vai te fazer refletir e talvez até chorar um pouco, mas aqui acima de tudo te faz sentir, esse filme é pra você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários e me contar o que você achou, beleza? Assiste lá na Max A Vida Depois. E pra finalizar o nosso vídeo, eu quero falar sobre Maré em Fúria, um suspense baseado em fatos reais, que pega pela tensão e pelo drama humano e por aquele medo real do que o mar consegue trazer. O filme foi lançado lá em 2000 e tem aqui um elenco de peso com George Clooney, Mark Wahlberg, e a química dos dois em cena é muito boa. Eles fazem aqui pescadores que vivem de encarar o mar, enfrentando condições bem complicadas para conseguir sustentar a vida em terra firme, só que dessa vez eles acabam entrando numa jornada que vai testar todos os seus limites. A história se passa na região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, que gira em torno da tripulação do barco pesqueiro, e esses caras saem na última jornada de pesca da temporada, meio que tentando salvar o faturamento do mês, só que no meio do caminho, 3 diferentes tempestades se juntam, e o que acontece basicamente é um pesadelo, uma tempestade monstruosa, uma daquelas que acontece uma vez a cada século. E o mais incrível do filme é que como ele te faz sentir dentro daquele barco, sério, as cenas do mar são de tirar o fôlego, você quase sente o balanço das ondas, do vento, a tensão de cada manobra, e o mar nesse filme aqui é praticamente um personagem. Ele é imprevisível, implacável, e não tem aqui um vilão maior do que isso. Mas Maré em Fúria não é só sobre uma tempestade em si, é sobre pessoas comuns tentando fazer o melhor que pode com o que tem, é sobre coragem, sacrifício, escolhas difíceis. Cada um dos tripulantes tem a sua história, seus motivos para estar ali, e o filme dá um tempo pra gente tentar entender esses caras, e o que torna isso tudo ainda mais impactante quando a coisa aperta. E a trilha sonora ajuda demais para criar aquele clima de tensão, aquela música que toca quando o mar começa a mudar, arrepia de verdade. Então, se você curte histórias de sobrevivência, mar aberto e aquele drama que parece simples, mas aqui bate bem fundo, Maré em
Fúria é um filmaço, não tem firula, não tem enrolação, ele é direto a um ponto, um baita filme aqui que mostra como a natureza pode ser linda e assustadora ao mesmo tempo. Então veja hoje mesmo lá na Max, Ma em Fúria. E é isso, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes lá da Max. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!